A gente vai conversar agora com o presidente da Associação Brasileira de Lojistas Satélites, o Tito Bessa Júnior. Bom dia, Tito. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Bom, é importante a gente esclarecer aqui para os nossos ouvintes, que talvez tenham estranhado, lojistas satélites. A Ablus representa aqueles pequenos e médios comerciantes de shopping center, é isso, né? Isso, são aquelas lojas menores, né, que tem até 150, 160 metros quadrados. Ah, então é super importante a gente conversar, porque... Somos 90% de um shopping center em número de lojas. Uau, é bastante coisa, Tito. Em número de lojas, sim. E a gente sabe que sempre o pequeno, o médio comerciante, claro que a crise bate para todo mundo, mas o pequeno e médio acaba sofrendo mais, seja porque tem menos recursos para se manter num momento como esse, seja porque tem menos instrumentos de eventualmente promover um home office nos casos em que for possível para fazer uma venda online, para tentar manter alguma atividade, né? Tem poucas ferramentas nesse sentido, seja porque às vezes não consegue crédito, como a gente tem visto, para fazer os seus negócios e manter as suas atividades. Bom, como é que tem sido a sua percepção nessa retomada em relação aos pequenos e médios, para aqueles que de fato vão conseguir retomar a sua atividade, Tito? Então, você tocou num ponto importantíssimo, né? O crédito, infelizmente, até agora, para o pequeno e para o médio não tem chego, como a gente diz, na ponta, né? Essa ajuda que tão falada, tão discutida nesses últimos quase 90 dias aí, até agora não chegou. Não chegou, e isso era primordial, é essencial para a sobrevivência da grande maioria, né? Como você mesmo colocou, o pequeno, médio lojista, ele não tem o recurso suficiente para sobreviver a 90 dias de um faturamento praticamente zero. Por melhor que tenha sido o desempenho do online, ele não cobre nem o custo de um pequeno, de um médio, nem tão de um grande, né? Como a gente acompanhou algumas reportagens sobre isso, né? Enfim, me parece que agora há um movimento muito forte para destravar esse crédito, para que essa ajuda realmente chegue na ponta, para que a gente possa tentar se equilibrar, tentar sobreviver. Coloquei. Hoje nós apresentamos aí quase 50%. Tá um pouquinho ruim o contato, a gente vai tentar restabelecer o contato, tem muito ruído aí na ligação, mas a gente quer ouvir com atenção o que o Tito Bessa Júnior tem para dizer. Ele é presidente da Associação Brasileira de Lojistas Satélites, então a gente vai tentar restabelecer. E ele falava sobre uma questão muito importante, né, Sheila, que é essa dificuldade de acesso ao crédito do pequeno empresário, porque o Pronamp, que é a principal linha de financiamento, ele foi anunciado em maio. Uhum. Na prática, o que o governo diz é que foi anteontem que ele começa a funcionar. E o que a gente está vendo é que os empresários nos passam, né, o retorno dos nossos ouvintes é que os bancos estão dizendo, olha, o governo está dizendo que vai garantir, mas a gente está com o pé atrás em relação a isso e, portanto, a gente talvez não repasse. E nessa linha que a gente vai aí retomar, enfim, falar com o Tito Bessa Júnior, que está na linha novamente conosco. Retomada a ligação, Tito, você falava sobre a dificuldade de acesso ao crédito para estes empresários e, além disso, nesse momento, a reabertura, ela está ocorrendo em que condições? Por exemplo, você tem alguma estimativa sobre demissões para esses lojistas que representam os pequenos, médios comerciantes de shopping center? Tem uma estimativa do que já teve que ser feito nesse sentido? Olha, a gente não tem ainda uma estimativa real, quer dizer, uma noção real do que pode ocorrer em termos de redução de quadro, de demissões de pessoas, né? A gente sabe que todos, sem exceção, vai haver uma redução, seja ela no número de lojas, seja ela no número de pessoas que trabalham nessas lojas, né? A indústria de shopping hoje emprega mais ou menos 1,1 milhão de pessoas diretamente, né? A indústria como um todo, nos 557 shoppings existentes no país. Isso diretamente, eu estimo que seja indiretamente 3, 4 milhões de pessoas, né? Porque você tem os seus fornecedores, seus prestadores de serviço, você tem os seus indiretos, né? Então, eu acredito que 20% a 30% vão ter sérias dificuldades na retomada. Se não agora, se realmente o crédito não chegar, se não houver uma ajuda um pouco mais forte nesse sentido, você vai comprometer talvez 20%, 30% das operações. Você veja, nos últimos
60 dias, vamos chamar assim, se formaram 107 mil lojas na internet. Isso representa o número de lojas que tem esses shopping centers todos. Todos os shopping centers hoje têm aproximadamente 110 mil lojas. Em 60 dias, se gerou 107 mil lojas na internet. Quer dizer, não que isso vai ser suficiente para, como eu disse, né? Não é suficiente. A internet, por mais que ela possa representar no seu pico, ela pode chegar a 20% do resultado das empresas. Uma empresa muito bem sucedida nisso pode chegar a 30%, né? Falando isso no mundo dos shopping centers, né? Confecção, calçado, acessórios, entre outras coisas, né? Mesmo a alimentação. Então, eu acredito que a gente nós estamos falando aí de um universo de 3, 4 milhões de empregos que estão dependendo desta ajuda, né? Da cadeia como um todo. Pois é. A gente acaba de receber mensagem aqui de uma ouvinte nossa, e veja só, né, Tito? Deve ter tanta gente nessa situação. Thaisa dizendo que fez solicitação de crédito, ela tem uma MEI, precisa do valor para manter a loja aberta, mas não recebeu nenhuma resposta, já tem um tempão aqui. Tem esses casos também, né? Ou quando tem o crédito negado, ou simplesmente demora muito para receber uma resposta, até agora não recebeu. Nem sim, nem não. Essa tem sido uma dificuldade evidente. Você ainda não tem números daqueles lojistas que simplesmente não vão conseguir, que quebraram nesse período, ou já tem, Tito? Não temos esse número, né? Tá. Isso é uma estimativa que eu te disse. Por volta de 20%, 30% vão encontrar dificuldade. Quanto dessas lojas não vão conseguir realmente, porque você veja, a retomada está acontecendo agora. Então você tem aí 30 dias no Brasil todo de retomada, praticamente, né? Algumas cidades até abriram um pouquinho antes, né? Mas foram poucos estados. Mato Grosso do Sul abriu há 40 dias, mais ou menos, enfim. Mas você tem é recente tudo isso. Então o lojista ainda está na esperança, como ela deve estar na esperança que ela vá conseguir uma ajuda. Uhum. Então eu acredito que a gente vai ter um cenário, vamos dizer assim, um pouco mais real, nos próximos 30, 45 dias, que é quando realmente as lojas reabriram, o comércio funcionando, se realmente a ajuda não chegar, se torna quase que insuportável a continuidade para alguns. Tito, desculpa. Tito, você falou, aqui em São Paulo a gente está reabrindo agora, mas você mencionou que tem alguns estados que já começaram isso antes. Nesses estados que isso já foi retomado, como é que está sendo o cenário? Quer dizer, está sendo um fôlego importante, as pessoas estão com receio de retornar? Como é que está sendo esse cenário? Olha, é um resultado, aqueles lugares onde você tem hoje você teria vamos dizer assim, uma retomada, vamos dizer assim, se o nome eu poderia dizer com sucesso, você está fazendo 40% do resultado que você fazia antes, com todas as limitações que existem, né? Existem cenários até pior que isso, mas vamos dizer, no melhor cenário você está fazendo 40%, 35% a 40%. Isso realmente já é alguma coisa? É alguma coisa, mas isso não te sustenta, né? Porque, veja, você tem seus custos, né? E os custos não foram reduzidos nessa proporção, não se reduziu custos em 60%. Então, ainda é uma nuvem em cima da gente que você não está vislumbrando o que vai acontecer lá na frente. Quer dizer, você retomou, você veja São Paulo. São Paulo retomou com 4 horas, significa 1/3 daquilo que você estava acostumado a operar. E retomou com 1/5 do fluxo, ou seja, você tem que trabalhar 1/3 das horas e você só tem 1/5 de fluxo, ou seja, o fluxo está limitado a 20%. Por mais que as pessoas queiram ir, elas não podem. Então, você basicamente você tem um resultado de quase que 20%, 25% do que era antes. E os custos? Entende? Você tem aí seus funcionários, fatalmente vai ter uma demissão muito grande. Porque se você retoma desta forma, e me parece que a gente não tem uma perspectiva de médio prazo que isso vai voltar ao normal. Mesmo porque até eu não acredito que o shopping hoje consiga, pelo menos de agora até o final do ano, voltar a trabalhar 12 horas. Seria, sim, muito ruim se isso realmente permanecesse esse horário, né? Eu acho que nós vamos ter que nos reinventar em todos os sentidos, os lojistas, os shoppings, o comércio em geral, né?
Não tem cabimento você voltar a trabalhar 12 horas num cenário como a economia está apontando, de uma recuperação um pouquinho mais lenta do que a gente imaginou. Então, acredito que a gente vai conseguir ter os níveis que tinham antes da pandemia, talvez no segundo semestre do ano que vem, talvez, se realmente o desemprego não for um número excessivo, se algumas medidas acontecerem para que se segure isso, ajuda, enfim, é um conjunto de situações para que a gente possa atravessar do outro lado um pouquinho menos machucado. Tem muitos ouvintes aqui se manifestando, perguntando quais são exatamente os protocolos que precisam ser seguidos por esses shoppings. E mais uma vez a gente fala sobre como a vida é mais difícil para o pequeno e médio empresário, comerciante, em relação aos grandes, né? Os grandes às vezes têm um caixa muito maior nesse momento, não estou minimizando a crise para os grandes, não. A crise vem para todo mundo, mas esses pequenos comerciantes, inclusive na hora de responder a esses protocolos, fazer todas as adaptações, essas adaptações também exigem ali um investimento, né? Ainda que pequeno, mas exige um investimento. Você precisa fazer uma nova sinalização na loja, eventualmente, o álcool em gel. Quais são exatamente todas as exigências para essa reabertura? Veja, você tem nessa parte sanitária, né? O shopping é um ambiente seguro. Se você perceber bem, todos os empreendedores tomaram todas as medidas necessárias para prevenir. Então, o cliente dentro do estabelecimento, dentro do empreendimento, ele tá amparado nesse sentido. E as lojas também, quer dizer, você tem toda a higienização da loja, você tem, como você falou, você tem o álcool gel na entrada, no caixa, você tem vamos dizer, se um cliente tocar numa roupa, alguma coisa, você tem que deixar a roupa determinado período sem voltar para prateleira ou para arara, vamos chamar assim. Então, todas essas, vamos dizer assim, todas essas prevenções foram tomadas, tanto para os empreendedores quanto para os lojistas, né? O problema está no fluxo disso, o problema está no volume de vendas que vai acontecer, nos custos dessa operação, né, que pegou todo mundo assim, despreparado. E, enfim, como você falou, os grandes hoje, eu costumo dizer o seguinte, o banco hoje está dando dinheiro para quem não precisa. Porque para quem precisa não está chegando. Quer dizer, quem não precisa está tendo mais até do que necessário para passar por isso, né? Então, isso, eu previa isso no início e acabou se confirmando. Quer dizer, você, ao invés de você irrigar 100, você irriga 1. Então está se trocando talvez 1 por 100. Quer dizer, esse dinheiro que foi dado para aqueles que não precisam, não estou aqui fazendo crítica a quem não precisa, eles estão no papel deles, né? Eles foram lá e pegaram o dinheiro mais do que eles nem necessitavam, talvez. Mas, enfim, é oportunidade, é negócio, é assim que a vida funciona. Mas aqueles que deram, talvez poderiam estar salvando muito mais CNPJs, como eu digo, do que um só, né? Quer dizer, volta a repetir, ao invés de 100, 200 que estão precisando, você acabou emprestando para um só. Mas, enfim, talvez eles cheguem a essa conclusão, eu não sei qual vamos dizer assim, a avaliação que eles fazem, a análise que eles fazem. Eu sei que o governo está se movimentando, isso essa semana está muito latente, eu espero que realmente isso aconteça, que é o fundo garantidor, né, para que haja esse destravamento desse dinheiro que está empossado nos bancos, né? Eu espero que isso realmente chegue aos bancos dessa forma, que o governo realmente ajude a destravar esse crédito, para que a gente possa passar aí esse período que vem pela frente. É isso, tomara, para que esse dinheiro chegue na ponta, chegue para quem está precisando mesmo, esses pequenos e médios comerciantes. Tito Bessa Júnior, presidente da Associação Brasileira de Lojistas Satélites. Obrigada pela entrevista, Tito, até uma próxima. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia.